Olá meus amigos, sejam bem-vindos à quinta aula do Seminário para a Família e hoje a nossa aula é muito especial. Toda a minha família está aqui para participar dessa aula conosco e o tema da nossa aula é sobre responsabilidade dos integrantes da família. Por isso, para quem não conhece, eu quero apresentar. Aqui está a minha esposa, Marisa, tá? E aqui está a minha filha, Natália. E hoje todos juntos aqui vamos participar dessa aula. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante. E o texto que nós vamos utilizar é o texto de Efésios, capítulo 5, verso 22. E esse texto começa falando sobre a mulher, a responsabilidade da mulher, como a mulher deve se comportar, principalmente diretamente relacionada ao seu marido, ok? E o texto diz assim, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, eu quero aqui que a minha esposa Marisa, ela vai estar nos dizendo aqui o que significa ser submissa ao marido. Olá pessoal, quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês do Seminário da Família e respondendo a essa pergunta, ser submissa não é ser capacho do marido, não é ser escravo do marido, mas sim reconhecer a autoridade que foi dada por Deus ao marido, como cabeça do lar, né? Então, ser submissa é reconhecer uma autoridade dada pelo Senhor. É como se você estivesse se submetendo ao Senhor, porque a igreja do Senhor, ela se submete ao Senhor. Então, como esposo, nós precisamos reconhecer essa autoridade dada pelo Senhor aos nossos maridos. Muito bem, e com base aqui nesse texto de Efésios, capítulo 5, verso de número 22, nós vemos que a mulher tem que ser sujeita ao seu próprio marido, e no final do versículo diz, como ao Senhor. Muitas pessoas se perguntam, né, até que ponto a mulher tem que ser submissa ao marido? Né? Como a mulher tem que ser submissa ao marido? E quando nós olhamos aqui para o texto, no verso 24, diz o seguinte, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Então a base de submissão não é o que nós aprendemos no mundo secular. A base de submissão não é o que nós pensamos. A base de submissão é assim como a igreja tem que estar submissa à pessoa de Jesus, né? Aqui a gente até brinca e pergunta, você não vê a igreja, você não grita com Jesus, você não grita com Deus, você não trata ele de qualquer jeito, você não trata ele com falta de educação, muito pelo contrário, é com reverência, com respeito. Então, com esse mesmo sentimento, dessa mesma forma, a mulher, ela tem que ser submissa ao seu próprio marido, sempre tratando com respeito, sempre tratando com amor, não é verdade? Com reverência. Isso quer dizer ser submissa ao marido. Amém? Com as mudanças, né, na sociedade, com aquilo que a sociedade impõe para as mulheres, muitas mulheres têm uma resistência quanto a essa palavra aqui, auxiliadora, né? E, na verdade, auxiliar o esposo é uma questão de honra, né? Não é uma questão de humilhação, não foi um papel de humilhação que o Senhor Deus trouxe para nós, não é um papel de vergonha. Ser auxiliadora do marido é realmente uma honra. O Senhor nos criou para isso, para completar o nosso esposo. E eu queria estar falando aqui um pouquinho sobre 4 tipos de auxílio que a mulher ela pode sim auxiliar na vida do esposo. Seriam vários, mas eu separei aqui apenas 4 para a gente poder estar falando. O primeiro é o auxílio emocional. A gente sabe que uma mulher sábia, ela consegue com certeza ajudar o marido emocionalmente. Você concorda? Amém. Amém. O auxílio financeiro também, né? Nessa parte aqui pode entrar a questão da mulher trabalhar para ajudar e também da mulher economizar, né? Ou ajudar o esposo a economizar. Isso é muito importante. Quando o esposo gasta mais do que a esposa. Também o auxílio na área sexual, né? A gente tem que entender
que nós fomos criadas também para auxiliar o homem na área sexual. E por último, eu separei aqui o auxílio espiritual, que esse eu acho um dos mais importantes, né? A mulher, ela ser realmente um auxílio mesmo espiritual na vida do homem. Tem até aquela frase que diz que mulher de joelhos, marido de pé, né? E isso realmente é verdade. Nós precisamos ser esse auxílio também na vida dos nossos maridos. E eu separei também algumas responsabilidades da mulher como mãe, né? A primeira aqui, amar, que essa é uma das mais fáceis, né? Não tem como. A segunda, cuidar, né? Nós somos responsáveis por cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar, alimentar, zelar. A terceira, ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. E nesse aqui eu coloco também formar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Nós precisamos, como mulheres de Deus, como mulheres cristãs, formar o caráter de Cristo mesmo na vida dos nossos filhos. Eles são seres que dependem totalmente da gente e nós somos responsáveis por formar o caráter desses pequenos seres que um dia serão a próxima geração, né? E a próxima geração de cristãos, a próxima geração da igreja. E por último, dedicar tempo de qualidade com os nossos filhos. A gente sabe que com a correria do dia a dia, com todas as coisas, né, que a gente tem para fazer, muitas vezes a gente deixa a desejar nessa área e a gente precisa realmente ter tempo. E não aquele tempo de sentar, seu filho tá ali conversando com você e você tá mexendo no telefone. Não, um tempo de qualidade, de dar atenção, de brincar. Então a gente precisa realmente ter esse tempo de dedicação com os nossos filhos. Então isso aqui foi o que eu separei. A gente sabe que tem muito mais coisas aí que a gente pode falar a respeito disso, mas era o que eu queria deixar para vocês. Amém! E os irmãos, como podem ver, nós temos aqui a nossa filha que está aqui muito inquieta. Gente, pensa na dificuldade que é para nós gravar aqui e ela ficar quietinha. Mas nós queremos falar um pouco sobre a responsabilidade do filho. E nós, como filhos, né? Aqui está a nossa filha e nós também somos filhos, então nós sabemos da nossa responsabilidade, como a palavra de Deus nos diz, que devemos honrar os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa para que nos vá bem e que a gente viva por muito tempo sobre a terra. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 1. Então, qual é a responsabilidade dos filhos? Obedecer. Obedecer, isso mesmo. E muitas vezes nós achamos que depois de casar nós não precisamos mais obedecer aos nossos pais, honrar aos nossos pais. É claro que existem os limites, é claro que existe, né, situações que precisam ser interpretadas e precisam ser estabelecidas de acordo a cada momento. Mas a honra, sempre precisamos honrar os nossos pais. Honrar ao Senhor é um mandamento. Honrar aos nossos pais também é um mandamento. Então nós nunca podemos esquecer isso. Só porque nos casamos, nós abandonamos os nossos pais, deixamos eles de lado, achamos que não precisamos mais deles. Isso é um erro. Precisamos sim sair dos limites, né, geográficos, cortar ali o relacionamento emocional, que quando nós saímos de casa, quando nós nos casamos, mas aí precisamos sempre lembrar que precisamos sempre honrar a eles. E por último aqui em nossa aula nós vamos falar sobre a responsabilidade do homem, a responsabilidade do marido. E no texto de Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Qual é a responsabilidade do marido de acordo aqui esse texto? Amar a sua mulher. Interessante que a Bíblia não diz para a mulher amar o homem, muito pelo contrário, diz para ela ser submissa. Mas ao homem, a Bíblia já manda ele amar. Como funciona isso? A mulher responde ao amor do marido pela submissão. E o marido honra a submissão da mulher amando a ela. Então a responsabilidade do marido é amar a mulher. Mas até que ponto o marido tem que amar a mulher? Olha só o que o texto diz. O texto diz que devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja,
até o ponto dele se entregar por ela. Ou seja, devemos amar a nossa esposa até o ponto de dar a nossa própria vida. Amar significa não simplesmente você colocar a comida dentro de casa, você trabalhar o dia todo e achar que já fez tudo o que precisava. O homem precisa fazer mais do que isso. Precisa mais do que simplesmente trabalhar e trazer os recursos para dentro de casa. Quando a Bíblia fala que devemos amar a nossa mulher, a nossa esposa, fala de cuidar, fala de conservar, tratar bem, ser educado, cavalheiro, não tratar com falta de educação, ser um cavalo, na verdade, né? Melhor dito assim. Então precisamos dizer isso e sempre lembrar isso. Não é suficiente só colocar comida na mesa, ok? Quando nós casamos com a missão de fazer o outro feliz. No caso, eu me casei com a missão de fazer a minha esposa feliz. Eu não casei para ser feliz, para ser realizado. Não, eu casei para fazer ela feliz. Tá bom? Então é muito importante nós entendermos esses detalhes. Até que ponto temos que amar a nossa esposa? Até o ponto de dar a própria vida por ela. Então devemos fazer tudo para quê? Para que ela seja feliz, realizada, satisfeita, que ela fique alegre de ter um marido, não é verdade? Assim como eu, no caso da minha esposa. É muito importante também entender que precisamos tratar bem. E quando digo tratar bem, digo com amor, com carinho, né? Com palavras, com lembranças, presentes. Muitos homens hoje, na verdade, tratam a mulher de qualquer jeito, como se fosse uma escrava, uma empregada, e isso não pode acontecer. Não é assim que funciona. Deus criou a família para que ela fosse perfeita dentro dos princípios do Senhor, dentro da palavra do Senhor. E de acordo com a palavra de Deus, aqui está algumas responsabilidades, não falamos todas, aqui está algumas responsabilidades que nós encontramos aqui hoje e que nós estamos passando para vocês, ok? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês e espero aqui que esse bate-papo em família tenha abençoado a sua vida. Amém? Já. Só pra gente ter uma ideia e ver se o áudio vai ficar bom. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso seminário para a família. E aqui na nossa aula de hoje é uma aula muito especial. Nós trouxemos aqui toda a nossa família para estar... A Natália fazendo graça. Ela tava assim, ó. E a minha esposa Marisa, ela vai estar falando um pouco para nós sobre o papel da mulher, a responsabilidade da mulher, ok? Vamos lá? Pode que você quiser. Mas eu tenho que apresentar, né? O que eu falo. Falou, né, pessoal? Precisava, porque você já está colocando a comida na mesa. Amar significa cuidar, significa conservar, significa tratar bem,